חטאתי לך, מחול לי על כל פשעי. גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שהלכתי בעצם, היית לי נר לרגלי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על אושר, על בכי, על צחוק. על שבת ששומרת שלא ייגמר לעולם. כל יום שעובר בדרכי לגמר, שיביתי אותך מול עיניי. Oh yes. Glória a Deus. Glória a Deus. Shalom, shalom. Pessoal, vamos lá. Convidando pessoas, o máximo que vocês puderem. Convidando a convidarem. Orar por Jerusalém, orar por Israel. Antes de qualquer coisa, eu preciso que nossos guerreiros estejam orando por Jerusalém e orando por Israel. Israel está em guerra. Mais uma vez venceremos, sem dúvida. Algumas décadas atrás, quando Israel foi estabelecida como Estado, depois do Holocausto, quando sobravam apenas alguns idosos e algumas mulheres e algumas crianças como remanescentes do massacre nazista, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, na ONU, assinou um documento que, junto com outras assinaturas, permitiu que Israel voltasse a ser um Estado depois de tantos e tantos anos. Mas Israel tinha um documento assinado, porém não tinha povo. Israel estava saqueado pelos árabes, tomado pelos árabes e países aliados aos árabes, e não tinha povo, tinha apenas velhos, mulheres, crianças. Mas quatro pilotos americanos, porém judeus, resolveram pegar 4 velhos aviões sucateados da Tchecoslováquia, e eles voaram com esses aviões em direção a Israel. Israel, nesse momento, estava em guerra, sem exército, sem povo, e nesse momento que esses 4 pilotos entraram com aqueles velhos aviões e lançaram uma única ou 2 bombas no máximo, os árabes olharam para o céu e tiveram a sensação de que viram um exército. E milhares de árabes saíram correndo e fugiram. Naquele dia surgiu a Força Aérea Israelense. Eu quero, antes de abrir aqui para o nosso convidado de honra, eu quero ler para vocês aqui, lembrar para vocês, na verdade, de 3 textos bíblicos importantes para os dias de hoje. Salmo 112, versículo 6. Orai pela paz em Jerusalém e sejam prósperos aqueles que te amam. Nós estamos iniciando o mês da riqueza, o mês da prosperidade, o mês de Sivan e Zebulon. Você vai aprender nessa live hoje.
Mas uma chave para ativar essa riqueza é orar por Jerusalém. Sejam prósperos. Jerusalém precisa da tua oração hoje, no dia de hoje. Gênesis 12, Deus disse: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Pastor Irineu Gruber, seja bem-vindo, querido. Vai ser uma live linda hoje aqui com o apóstolo Adriano José do Ramo Estendido. Fica aqui também, será uma honra tê-lo aqui. Então Gênesis diz: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em 2 Crônicas, o meu texto predileto dentro desse contexto, capítulo 7, quando Salomão consagra o templo, ele diz: Senhor, se o estrangeiro vier, se o povo de outras nações vier e orar nesse lugar, o Senhor abençoa. E Deus respondeu e disse: se o povo, até mesmo o estrangeiro, vier de longe e orar nesse lugar, eu abençoarei. Por isso, é importante que Jerusalém esteja de pé, para que você possa entrar lá e orar e receber os seus milagres. Amém? Deixa eu ver se o apóstolo Adriano José já está aqui. Já está. Ramo estendido. Deus. No final, se der, vamos orar aqui por Jerusalém. Shalom, meu lindo. Shalom, querido. Tudo bem? Quase não te reconheci na foto, você trocou a foto, botou a foto, acho, com a esposa, né? Mas, olha, antes de qualquer coisa, porque, como sempre, as lives que eu mais fico calado são as contigo. Porque você tem tanto para ensinar, eu tenho tanto para aprender. E eu te escolhi como minha referência nesse assunto das tribos e dos meses, que Deus te deu graça e sabedoria nessa área. E sempre eu sou agregado demais com o seu ensino. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer pela sua prontidão em nos ajudar. Sempre que eu chamo, você encontra um tempinho aí. Eu sei que você é ocupado. Tenho acompanhado seus cursos online, tanta coisa que você está fazendo aí. Mas seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. E hoje estamos entrando, então, na verdade, de ontem para hoje, estamos entrando nesse mês lindo, terceiro mês do calendário bíblico, a terceira fileira. E tanta coisa linda que Deus faz nesse mês e tanta coisa que se representa nessa tribo, né? De Silvã e Zebulon. Queria que você ficasse à vontade para falar aí. Tá bom. Eu creio que hoje eu quero começar trazendo à memória um ensinamento muito contundente do apóstolo Paulo, quando ele verdadeiramente deixa muito claro a junção da igreja e de Israel. Quando ele deixa muito claro que não existe a substituição de Israel pela igreja. Você verifica isso em Romanos 9, 10 e 11 e de uma maneira muito específica em Efésios capítulo 2, de 11 a 22, quando ele deixa muito clara a questão ele chama de novo homem, né? O novo homem. Pela obra da cruz, toda inimizade foi desfeita, estabelecendo esta junção do povo da aliança com a igreja dos gentios. E então, este é um tempo que o Senhor está trazendo enfaticamente estes ensinos do apóstolo Paulo, que durante muito tempo ficou meio perdido. E quando nós falamos da restauração das raízes hebraicas, nós estamos falando dentro desse panorama do novo homem, dentro deste princípio bíblico doutrinário da junção dos filhos de Israel com a igreja dos gentios. Então, é dentro disso que nós nos movemos. Então, eu trazendo gosto muito toda a ênfase... Oi? Eu gosto muito de pensar na parábola do filho pródigo, porque o filho que voltou para casa somos nós, que vacilamos como evangélicos o tempo inteiro, mas Deus nos deu a casa. Mas nós temos que, na qualidade de quem voltou para a festa, ter muita sabedoria de amar o irmão mais velho que está do lado de fora e ainda não compreendeu o seu papel. Exatamente. Porque a casa é para ambos. O lar do pai é para o Exatamente. irmão mais velho e para o outro mais novo. Exatamente. E é dentro dessa perspectiva
que nós precisamos olhar para a questão das tribos e dos meses, para que nós não idolatremos os filhos de Israel e nem idolatremos a igreja dos gentios. Né? Então, isso nós precisamos tratar isso com muita moderação, na graça do Senhor, na sabedoria do Senhor, acautelando-nos, como Jesus diz em Mateus 16, a respeito das doutrinas dos fariseus, e essa doutrina mística legalista dos fariseus, como também a doutrina liberal incrédula dos saduceus. Está lá em Mateus capítulo 16. Né? Então, tendo estabelecido estes fundamentos bíblicos e doutrinários, nós estamos, então, como está em Êxodo 16, Êxodo 19, né? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Foi exatamente hoje. Êxodo 19, que você falou aí, né? Êxodo 19, versículo 1. Eles chegaram no Sinai exatamente hoje, no primeiro dia do terceiro mês, que é hoje. E este tempo foi um tempo muito precioso. Por quê? Porque os céus se abriram e Deus, então, começa a trazer ministrações poderosas. Uau. E é importante a gente observar que Êxodo 19 é muito similar com Atos 2. Se você observar, por exemplo, som, fogo, tudo ocorre em Êxodo 19, ocorre em Atos 2. Né? Portanto, o mês de Sivan, este terceiro mês, ele é um mês conectado com algo muito forte, que começa com o projeto de aliança. Se você vai lá no versículo 5, Deus propõe uma renovação de aliança, porque Deus já tinha feito aliança com Abraão, Isaac, Jacó. Agora ele faz uma aliança específica com Israel, para que Israel se tornasse um reino de sacerdotes. Inclusive, então, reis e sacerdotes. Dentro dessa palavra reino, é importante a gente dizer que o povo ele transiciona nesse momento de um povo nômade para um governo, uma vez que eles recebem a lei. E um povo só se torna reino quando ele tem lei, se torna uma polis. Exato. Agora, e é isso que, nesse tempo, Deus vem restaurando todas as coisas. Né? E dentre as coisas que Deus vem restaurando, e é importante na compreensão das tribos e dos meses, as festas bíblicas. Porque a festa bíblica principal, ela acontece no mês de Nissan, e nós já tratamos disso numa live específica. E agora nós estamos na segunda festa, que é a festa de Shavuot, ou a festa das semanas. Acontece que entre a Páscoa e Pentecostes, acontece a contagem do Homer. Que este é um tempo que Deus vem restaurando a contagem do Homer. Tanto Levítico 23 quanto Deuteronômio 16, Deus ordena que se conta as semanas. E aí começa a se contar 7 semanas, até que se completa 50 dias e chega na celebração de Pentecostes, exatamente no mês de Sivan. Exatamente no terceiro mês. E é importante compreender que a contagem do homem é um trabalhar de Deus que estabelece esse movimento de conexão entre Páscoa e Pentecostes. Então, muitas vezes, as pessoas que vêm restaurando as festas bíblicas, elas não estão percebendo ainda a conexão entre uma festa e outra. E a maior conexão que Deus estabeleceu é entre Páscoa e Pentecostes.
Por quê? Porque a própria festa é chamada de festa das semanas que foram contadas nas 7 semanas. E ela vai acontecer exatamente quando se completa 50 dias. Por isso que no grego é chamada de Pentecostes. Então, no hebraico é Shavuot, que é semanas, são 7 semanas. E no grego, Pentecostes, que quer dizer 50 dias. Então, nós não podemos celebrar na plenitude a festa de Pentecostes desconectado da contagem do homem. Que foi exatamente neste processo que Deus se revela como Deus da aliança, Yahvé Rafá, Yahvé Nissi, Yahvé Jireh. Foi exatamente nesse processo, e olha que incrível, Jesus ressuscita na Páscoa, ele passa 40 dias falando sobre o reino e diz, olha, vocês não vão para lugar nenhum até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, eles ficam os outros 10 dias, após a ascensão de Jesus, para buscar o cumprimento dessa promessa e do derramar. E você vai perceber que a promessa se cumpre ao se cumprir o dia de Pentecostes. O que muita gente acha que Atos 2 é Pentecostes. Atos 2 não é Pentecostes. Atos 2 é o cumprimento de Pentecostes. Então, o derramar do Espírito vai acontecer exatamente em Pentecostes, na festa de Shavuot, na festa de Pentecostes. Então, este mês de Sivan é o mês em que a festa de Pentecostes, ou Shavuot, é algo fundamental. E nós não vamos ter tempo aqui para eu detalhar toda a festa de Pentecostes, mas vamos a alguns pontos importantes. Primeiro, é essa proposta de aliança com a nação de Israel, estabelecendo Israel como reis e sacerdotes, que é a mesma dimensão que Pedro usa em 1 Pedro 2,9. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ele traz esta realidade para a igreja, que foi uma realidade estabelecida para Israel. Veja a junção de Israel e igreja, e não a substituição da igreja em relação a Israel. Outra questão muito importante é que os céus se abrem e Deus intervém. E ele começa, então, com o quê? Trazendo a Torá, que muitas pessoas traduzem Torá por lei, quando, na verdade, a tradução mais adequada para Torá é treinamento, porque tem a ver com a palavra, e não com a obrigatoriedade no sentido legal da lei, mas no sentido da instrução. Alguns dizem que é treinamento no sentido de lançar flecha ao alvo. Por isso que o pecado é errar o alvo. Exatamente. E não no sentido legalista da coisa. Então, o primeiro aspecto, por isso que Shavuot é essa festa dos céus abertos em que Deus intervém e providencia de maneira sobrenatural a sua palavra, a sua instrução de aliança. Quando você vai, por exemplo, após a entrada de Israel na Terra Prometida, há um acréscimo na celebração de Shavuot, que é a colheita do trigo, que é uma celebração da primícia da colheita do trigo. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Como colheita, se a Páscoa era o início de uma colheita? Como que Pentecostes, Shavuot é colheita, se Tabernáculos é a festa da colheita? Nós precisamos entender que as 3 festas são festas de colheita. Colheitas diferentes, mas são colheitas. Então, quando se fala da colheita do trigo, tem a ver com sustento, tem a ver com provisão. E, por fim, agora em Atos 2, a plenitude de Shavuot ocorre quando, além da provisão da palavra, além da provisão do sustento, você tem a provisão do poder do Espírito Santo. Então, é dentro desta perspectiva
que você tem, por exemplo, em Pentecoste, que a igreja apostólica tem início. Jesus disse, olha, não façam nada sem serem revestidos do poder do Espírito Santo. E é toda a dimensão de reino e do mover apostólico parte de Pentecostes. É por isso que uma das razões por que nós fazemos um congresso apostólico neste tempo. Né? Hoje à noite nós começamos o nosso congresso Ocupe o Seu Lugar de Avanço 2021. É a nossa 8ª edição desse congresso apostólico anual. Exatamente por ser o início do mover apostólico, exatamente neste período do derramar do Espírito Santo de Deus. Então, mês de Sivan, você não pode lidar com o mês de Sivan desconectado com a preparação, a finalização da contagem do Homer e a celebração de Shavuot. Então, esse é o primeiro Você sabe que aspecto muito importante. no ano passado eu ainda era muito imaturo nesse assunto. E quando falava, eu via vocês falando contagem do Homer, eu pensei que eu sabia de tudo. Eu falava, o que é esse negócio de Homer, de Homer? E hoje tem tanta gente já contando Homer, né? Então, houve uma revolução de conhecimento do ano passado para cá. Vamos ver se é a minha internet ou a do apóstolo que travou. Começou já a dor de cabeça com a internet. Vocês estão me ouvindo, gente? Quem tá me ouvindo, comenta aí que está me ouvindo para eu saber se foi minha internet ou a do apóstolo que travou. Acho que foi a dele que ele saiu. Vamos lá, gente. Vamos chegando, aproveitando enquanto eu trago o apóstolo de volta, por favor, convidem pessoas, clique nesse aviãozinho do lado aí e chame o máximo de pessoas que vocês puderem, para essa live. E eu vou ver se eu chamo o apóstolo Adriano José novamente aqui. Pronto, Oi, estamos juntos. continuar. Mas é aquilo que eu falei. Então, houve uma revolução de entendimento, porque hoje, do ano passado para cá, quantas pessoas aprenderam essa revelação da contagem do homem? Eu fico feliz, porque realmente Deus está trazendo a luz para nós e vamos para mais um ano. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias. Né? No nosso caso, já faz alguns anos. Na verdade, quem foi despertado foi a minha esposa, a apóstola Daniela, que foi. Ela praticou até que eu fui despertado. Uau! Né? Mas, e agora Deus vem despertando muitos outros, e glória a Deus por isso, e vamos que Glória vamos. a Deus. Amém. Ampliando essa perspectiva, então, o mês de Sivan, então, ele está conectado com colheita, com multiplicação, ele está conectado com um novo impulso do mover apostólico, como nós falamos. Uma outra coisa muito importante é que no mês de Nissan, que é o primeiro mês, Deus abre a janela dos céus. No mês de Iyar, Deus limpa a consciência. No mês de Sivan, você começa a enxergar as coisas mais claramente. Então, veja como que Deus vai trabalhando mês a mês. Mês a mês. Por isso que quando você se move na unção de Issacar, você não guerreia na crise, você guerreia no tempo. Quando a crise chega, você intensifica a guerra, mas uma guerra que você já fez de maneira antecipada. Né? Uma outra questão muito importante é que o mês de Sivan está conectado com a tribo de Zebulon. E aí, Zebulon.
providos de todas as armas de guerra. Uau. 50.000 destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. Qual é o versículo? 1 Crônicas 12, 33. Aham. Então, a tribo de Zebulon é uma tribo de guerra, mas o que chama a atenção é que tem uma disposição resoluta. Então, é como um pitbull que quando morde, não solta. Né? É essa determinação. Então, é uma tribo de guerra, capacitada para a guerra, com ânimo resoluto. Resoluto. E quando chega no versículo 40, diz assim, ó, e também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre os jumentos. Deu uma travada de novo na voz aí. Vamos ver se vai voltar aqui a voz do apóstolo. Enquanto volta, gente, esse é o apóstolo Adriano José, Ministério Ramo Estendido. Sempre tem uma palavra rica e abundante dentro desse contexto das tribos e dos meses. E nos abençoa bastante com seu conhecimento. Eu acho que ele vai ter que voltar aqui para a live. Quem está gostando da aula, gente? Quem está gostando da aula, deixa um comentário aí. Enquanto isso, eu estou abrindo aqui para o apóstolo Adriano novamente. Mas eu quero que vocês deixem um comentário sobre o que vocês estão achando dessa aula maravilhosa. Caiu, mas o problema não é cair. O problema é quando a pessoa não levanta, né? Isso. Mas antes de você ler esse texto que você ia ler, só para complementar que você falou do texto da guerra, né? Eu gosto também, Números capítulo 2, versículo 3 em diante, diz assim: os que se acamparem ao lado oriental serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo suas turmas. Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Diz aqui no versículo 5, Números 2, 5. E junto a ele se acampará a tribo de Issacar e Natanael, o filho de Zoar, príncipe dos filhos de Issacar. Versículo 7. Enfim, cheguei no versículo 7 aqui. Depois a tribo de Zebulon, versículo 8. O seu exército, segundo o censo, foram 57.400. E vai citando no contexto aqui homens armados e bem preparados para a batalha. Travou novamente aqui. Vamos lá, vamos guerrear. Estamos falando de guerra e essa guerra tecnológica aqui, mas vai passar. Vai passar. Deixa eu só ver, o apóstolo vai sinalizar assim quando ele entrar. Enquanto o apóstolo vai resolvendo a questão da internet, só para vocês entenderem por que as tribos e os meses são conectados. Porque a Bíblia mostra uma sequência de 12 meses citados na Bíblia. Eu tenho um livro sobre isso, agora só e-book, né? Chama-se O Calendário de Deus. Então são 12 meses bíblicos, que são o calendário bíblico, que começa na ocasião da Páscoa. E quando o povo de Israel, que estava separado em tribos ao redor do tabernáculo, saía em marcha, havia também uma ordem de marcha. Judá ia na frente, depois ia Issacar, depois vinha Zebulon em terceiro lugar e assim por diante. Então, essa conexão da marcha das tribos se conecta também com a marcha dos meses. Então, o primeiro mês de Nissan se conecta a Judá, depois vem Iar, que se conecta a Issacar, e hoje nós entramos no mês de Sivan,
que se conecta à tribo de Zebulon. Cadê o apóstolo? Achei aqui. Prontinho. Então, nós estamos entrando, para quem chegou atrasado, nós estamos entrando em Zebulon. Vamos lá, querido. Então, vamos lá. Então, 1 Crônicas 12:40 vai falar de Issacar, de Naftali, mas aqui está o aspecto de Zebulon, que traz a provisão para a guerra. Enquanto Judá é a tribo do som para a guerra, enquanto Issacar é a palavra no tempo para a guerra, Zebulon, sabedoria para a guerra, Zebulon é exatamente a provisão para a guerra. E as 3 tribos, como você disse, como você leu em Números 2 e em Números 10, as 3 tribos fazem parte de um estandarte, que é o estandarte de Judá. Então, há uma ordem, tanto no arraial quanto na marcha. E Zebulon é uma tribo que ela arrisca a vida para trazer a provisão para a guerra. Uau. Por isso que é uma tribo ousada, destemida, guerreira, desprendida. Por isso que essa tribo ela precisa lidar com a ganância, com a avareza. Essa tribo precisa lidar com a cobiça, ela precisa lidar com a idolatria e o amor ao dinheiro. Isso quer dizer o que também? Que o significado de Zebulon tem a ver com a habitação. Então, este mês é um mês para você olhar para a sua casa. Vamos lá. Tá travando, mas nós estamos pegando os códigos aqui em partes e montando aqui. Travou de novo a voz do apóstolo. A minha preocupação é que desgasta ele, né? Ele vai falando, construindo raciocínio e há esses travamentos. Mas vamos esperar ele voltar. Vale a pena, gente. Está valendo a pena. Sinceramente, o que o apóstolo falou já nos primeiros 2 minutos, fiquem em paz, porque o que o apóstolo Adriano José falou no Espírito... Oi. Eu não sei, eu queria tentar avisar o apóstolo que está travando a voz dele, porque senão ele fica falando lá, achando que nós estamos ouvindo, né? Bom, queridos, então o que eu quero dizer para vocês é isso. Os primeiros 2 minutos dessa live já vieram com tantas revelações sobre esse mês. Tá aqui o homem de Deus. Vamos continuar, tudo em paz. Deixa eu abrir aqui. Tá valendo a pena. Apóstolo. Oi. A única minha preocupação com essas quedas é te cansar, te desgastar, porque não está valendo muito a pena. Tá não, estamos juntos. Agora, sim, você falou que Zebulon é uma tribo de guerra. Isso. Fascinada. Eu vejo Zebulon muito parecido com os vikings, porque os vikings eles morriam pela batalha, eles não tinham medo de guerrear. Isso. E eles não guerreavam pelo ouro. Eles tomavam as cidades, os vikings, eles tomavam os territórios, e eles pegavam as riquezas e eles não usavam, porque eles queriam saber da batalha. E Zebulon, curiosamente, a bênção de Moisés para Zebulon é: vocês serão ricos. Só que, na prática, eles são guerreiros que adquirem riqueza, mas eles compartilham essa riqueza com todas as tribos que precisam, né? Então, o que você falou da avareza, né? A verdadeira riqueza não é ter. A verdadeira riqueza é fluir, é doar, é dar. Por isso que 1 Crônicas 12:40 deixa isso muito claro, né? E outra questão que eu estava abordando é que o significado do nome Zebulon tem a ver com habitação. Então, é o mês de você guerrear para adquirir sua residência, reformar sua residência. Uau. Né? E não só no sentido físico, mas da sua casa, né? Da sua família.
Uma outra questão muito importante, este é o mês para você aprender princípios bíblicos de prosperidade. Empreendedorismo, negócios, Empreendedorismo. Por exemplo, por isso que o administração, tema... contabilidade, finanças, tudo que tem a ver com negócio. Por isso que essa... Gente, deu mais uma travadinha, mas é isso que ele estava dizendo aqui. Enquanto ele vai voltando, eu vou falando. Esse é um mês para você ter uma mente financeira evoluída. Entender, primeiro, finanças não é ter, finanças é doar, riqueza é doar. O verdadeiro rico não é quem junta dinheiro, o verdadeiro rico é quem tem tanto que doa. Voltou, ótimo. Gente, anotem aí para o apóstolo que está travando a voz dele, senão ele fica falando sem a gente ouvir. E eu fico constrangido, né? O apóstolo é muito precioso. Cada palavra dele tem que ser pega. Não pode perder a palavra dessa categoria. Antigamente tinha como tirar alguém da live. Pronto. Saiu. Vai voltar. Vai voltar. Estou tentando trazer de volta o apóstolo, mas é o que eu estou dizendo para vocês, então. Esse mês é um mês de você ter uma mente financeira. E a verdadeira riqueza não é estar em juntar dinheiro. O verdadeiro rico é aquele que já está fluindo, está transbordando tanto que ele está ajudando o sistema ao redor dele. Então, para enriquecer, você tem que estudar. Empreendedorismo, negócios, esse é o mês para isso. Mas a função do estudo é te enriquecer e você transbordar. Doar, ajudar. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir, acho que eu vou conseguir trazer de volta aqui o apóstolo. Olá, pastor. Oi. A sua voz travou na hora que você estava explicando sobre Tissalá, sobre Isso. A palavra hebraica Tissalá, ela tem a ver com sucesso, com prosperidade, com avanço. E hoje nós vamos começar o nosso congresso Ocupe o Seu Lugar de Avanço com esse tema. Tissalá, a unção do sucesso. Dentro da perspectiva bíblica, dentro da perspectiva do reino de Deus. Por quê? Porque neste mês de Sivan é um mês para você aprender a prosperar, ter sucesso. É um mês para você romper, para frutificar, multiplicar, para ter provisão. Então, tudo está relacionado com este mês. E cada mês bíblico, ele está conectado com uma tribo e ele está conectado com uma letra hebraica também. Uau. E este mês está conectado. A letra hebraica, ela tem um símbolo de uma espada. É uma guerra pelo sustento. Yeah. E, ao mesmo tempo, tem uma perspectiva de plenitude. Então, é o seguinte, é tempo para você ir além da provisão que você já tem tido. Uhum. E uma outra questão muito importante é que, no mês hebraico, ele não só se conecta com a tribo, com uma letra hebraica, mas ele se conecta com a criação. E aqui é um cuidado e um alerta. Não é astrologia. Astrologia é demoníaco. É perversão. O que eu estou falando é de astronomia. Deus criou os luminares para estabelecer tempos e estações. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Isto é astronomia. É a física que Deus estabeleceu. A astrologia é uma perversão disso.
ok? O apóstolo, E este mês, ele está conectado com os luminares que tem essa expressão dos gêmeos. Então, este mês, nós precisamos definir se nós vamos nos mover como Jacó ou como Esaú. Se nós vamos enfrentar nossos defeitos e permanecer no plano de aliança como Jacó, ou se nós vamos nos esgotar e desprezar a primogenitura como Esaú. apóstolo, você falou da letra, e essa é uma paixão minha, eu estou escrevendo um livro agora que eu vou lançar, terminando de revisar, né? Sobre os 22 portais do Aleph Beit, é o tema do livro. São os 22 portais. E você falou do Zayin, que é a letra que simboliza uma espécie de Z ou de S, que é a 7ª letra do hebraico, que é a espada. E olha que interessante, porque os provérbios de Agur, né, a partir do versículo 10, eles são homenageados a cada letra. Então, eles falam da mulher virtuosa, muita gente pensa que aqui está falando da mulher, mas é a igreja. Ele está dizendo sobre o relacionamento de Deus com a sua noiva. E nas 22 letras, ele fala do caráter de Deus e do que ele espera da noiva. E justamente na letra Zayin, no provérbio, se você abrir a Bíblia em português aí, vocês que estão assistindo, vocês vão perceber que está lá escrito Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, vai tudo aparecendo lá. E na letra Zayin tem esse versículo aqui, ó. Só para confirmar essa questão da riqueza, né, que você está dizendo, Provérbio 31:16. Examina uma propriedade e adquire-a. Você falou sobre adquirir a propriedade. Olha, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Olha o trigo de Zebulon aparecendo aqui. Então, para vocês verem, gente, não tem... A coisa é muito séria. E quem faz isso é a noiva. Então, ele está mostrando a mulher virtuosa saindo com... pode ser uma espada, mas pode ser um facão também do Nordeste. Uma Agora, deixa eu só colocar o seguinte. Em termos de hermenêutica, o que é hermenêutica? É a interpretação bíblica. A interpretação bíblica, muitas vezes, ela é direta e ela é simbólica. Então, no caso de Provérbios 31, tem o aspecto profético da igreja que viria, mas tem o aspecto profético da mulher. E é interessante compreender o seguinte: há um segredo na mulher para a prosperidade. Há um segredo na mãe. Por isso que, quando você lê Provérbios, a mulher sabe edificar. A tola, com as próprias mãos, derruba. Então, há uma perspectiva da igreja, no sentido profético, sim, concordo com você, mas há uma perspectiva também direta de que há um segredo de prosperidade na mulher, tá? E sobretudo na mãe. Muito, muito bem colocado. Na verdade, assim, só para me reportar, às vezes parece que a minha palavra é muito radical, o meu jeito de falar, né? E você já é muito maduro e sábio em deixar sempre muito claro, assim, eu percebo isso nas nossas conversas, é a tua maturidade. Mas o que eu quis dizer é que se viciou em olhar só para o lado da mulher. E eu concordo. Não, eu concordo com você. E o seguinte: desassocia a mulher da mãe. Esse é outro problema. Boa. Porque não é uma mulher solteira. Se você pegar Provérbios 31, não é uma mulher solteira. É uma mulher casada, é uma mãe. Sim. Né? E esse é o... Por exemplo, domingo agora, no Dia das Mães, eu preguei sobre honre a sua mãe, mostrando que a unção Tissalar flui quando você honra a sua mãe, porque há um segredo, há um... Como você sempre compartilha, né? Há um código aí em você seguir a instrução da mãe. A mãe tem dicas que Deus criou para isso. E o mês de Sivan é um mês para você prestar atenção
nas dicas da tua mãe. Uau, 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 uau! Preste atenção nas Não é à dicas toa que é da o tua Dia mãe. das Mães nessa ocasião, que mistério. Nos alertas da tua mãe. Honra a tua mãe, que veja, apóstolo, mas ela é defeituosa, ela é problema. Não importa. Deus criou esse princípio. Quando você honra a sua mãe, há uma unção de prosperidade que desata. Uma outra questão muito importante também neste mês é que, com relação à tribo de Zebulon, ela tem uma promessa a partir do mar. Só que quando você olha para a herança de Zebulon, ele não tinha vazão para o mar. E aí? Como é que eles iam para o mercado, para o comércio marítimo, se eles não tinham acesso ao mar? O que começa a haver? Amplia o território de Zebulon para poder chegar na promessa. Então, este é o mês que Deus está trabalhando as nossas fronteiras, para ampliar nossas fronteiras, a fim de que as promessas do Senhor se cumpram. É de fato, Assim, Zebulon, para chegar no mar, ele tinha que passar ou por Aser ou por Manassés. exatamente. Uau, legal, cara. Muito bom mesmo. Né? E aí tem a promessa. Então, Extraordinário. Deus vai dar um... Veja, às vezes você olha assim e fala assim, meu Deus, como é que essa promessa vai se cumprir? É inviável, é impossível. Este mês é o mês para você proclamar que Deus vai na tua frente abrindo um caminho naquilo que é inviável, naquilo que humanamente falando é impossível. Qual é o alerta para este mês? O alerta para este mês é para você não se desalinhar como Miriam e Arão diante de Moisés. Lembrem-se que Miriam ficou leprosa por falar mal de Moisés. E foi exatamente neste mês. Então, este mês há um risco de desalinhamento com a sua liderança. E veja, Arão e Miriam eram irmãos de Moisés. Porém, Moisés era líder e era autoridade espiritual sobre eles. O fato da afinidade de irmão não lhes respaldaram na crítica contra Moisés. E muitas pessoas, por causa da afinidade, desrespeitam seus líderes. E aí sofrem consequências porque Deus não tolera. E olha que coisa, quando Miriam fica leprosa, ela bloqueia o movimento de toda a congregação. Não é só dela. Sim, verdade. Né? Então, este mês tem este alerta para a pessoa, assim, ó, cuidado com o que você fala, sobretudo em relação a líderes e, sobretudo, a líderes que você tem afinidade. Afinidade é uma coisa, autoridade espiritual é outra. Não confunda. É uma facilidade muito grande em perder-se o respeito quando se gera intimidade, mas a expectativa de Deus é exatamente o contrário. Quanto maior a intimidade, deve ser maior respeito. A nossa cultura ela inverteu esse padrão. Quanto mais perto eu estou do apóstolo Adriano, agora eu posso falar besteira, posso contar piada, posso invadir a privacidade dele, mas pelo contrário, quanto mais você me dá a sua intimidade, mais eu devo honrá-lo por isso. Esse é o X da questão, e este mês é um mês muito que precisa ter esse alerta para não perder as bênçãos deste mês. Né? Então, ó, o alerta de Esaú, o alerta de Miriam e Arão são os alertas deste mês para você não se perder. Né? Então, eu creio assim que nós conseguimos dar um panorama
sobre este mês, sobre a tribo que está conectada, a letra hebraica que está conectada, né? Os luminares que estão conectados com este mês, e tendo o clímax, que é a festa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes, que começa no próximo domingo ao entardecer. Então, ao entardecer do próximo domingo é que começa por 2 dias. Finalizamos a contagem do Homer, né? Entramos... Finalizando a contagem do Homer. Deixa eu só falar sobre a contagem do Homer. Homer é uma medida. Punhado. Homer Oi? É um punhado. É um punhado de cevada que era oferecido em oferta desde primícias na Páscoa. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Primeiro, agradecer ao apóstolo porque nos deu esse panorama. E esse panorama é muito mais poderoso do que parece, porque ele não apenas nos traz esse conhecimento que foi falado aqui, mas a curiosidade de aprofundar o assunto. Então, tem gente que nunca ouviu falar disso, fala, uau, peraí, eu quero aprender mais. Então, há uma revolução na mente profética das pessoas ouvindo sobre isso. Assim foi comigo alguns anos atrás. E a gente vai desenvolvendo, cada vez aprendendo mais. Sabe que eu li tanto, apóstolo, mas eu li tanto sobre Zebulon, já escrevi tanto sobre Zebulon, aí você abre a boca e me dá um show de conhecimento. Bom, eu não posso deixar de falar uma coisa. Algumas pessoas aqui falaram assim, apóstolo, coloca o teu Pix aí. Eu não gosto de colocar meu Pix em live. Eu acho que quem quer abençoar encontra como. Mas eu quero dizer o seguinte, esse é um mês muito propício para você fazer semeaduras, ricas semeaduras. Então, se você tem desejo, você pode procurar o apóstolo Adriano, chama ele no DM do Instagram, eu quero semear na tua vida. Ele vai mandar o Pix lá, não precisa ficar esperando oração, bênção. Não, irmão, semeia e deixa Deus fazer, confia. E mesma coisa, o meu Pix, quem vocês têm meu WhatsApp, tem meu DM, quer me abençoar, amém, a gente recebe como no Senhor. E também, você que ama esse assunto e quer saber qual é a sua tribo, qual é o seu mês, e os detalhes exclusivos do seu nome, eu tenho um mapa profético, você também pode olhar no meu stories como é que funciona. Eu vou deixar um papelzinho lá explicando como funciona o mapa profético, que não tem nada a ver com o mapa astral, gente. Eu roubei isso do diabo de volta para nós. É profético. Amém? Apóstolo, suas considerações à vontade. Quero convidar o pessoal para participar do Congresso Ocupe Seu Lugar de Avanço. É gratuito, é online. Temos preletores que vão nos ajudar a compreender o sucesso dentro da unção do Espírito Santo e não de acordo com o mercado ou de acordo com o mundo. Começa hoje, é gratuito. A inscrição, por que é importante a inscrição gratuita? Porque quem se inscreve recebe informações específicas e tem um replay estendido, né? Quando nós terminamos o congresso, nós enviamos por e-mail o link e senha para a pessoa acessar o replay. Ela tem um tempo ainda para poder rever, ok? Então, não deixe de fazer, é gratuito. Estaremos transmitindo online, ao vivo, pelo Facebook e YouTube do Ramo Estendido. Vai ser algo tremendo. Vamos estar com a apóstola Daniela, que é a minha esposa, o apóstolo Alemu Bifitu, é um africano que mora já há muito tempo nos Estados Unidos, tem ministrado sobre liderança, é doutor no assunto. Também vamos ter o pastor Azaf Borba, vai estar conosco, uau, que não precisa, né, super conhecido. Também o apóstolo Ricardo Wagner, que é líder de uma grande rede de igrejas. Muito bom, Ricardo, muito bom. E também um empresário muito bem sucedido, né? Que opera nas montanhas, tem uma compreensão das montanhas bem atualizada, vai ser algo tremendo. Então, participe conosco. E também temos o nosso EAD, que é o ensino à distância, Ramo Estendido, com todo o conteúdo de tudo isso que a gente compartilha, tem lá.
sobretudo a escola intensiva de Sacar e a escola do reino. É isso aí. Meu amigo, Deus te Valeu, meu abençoe, querido. te dê forças Deus para te continuar abençoe. nessa jornada. Precisando de alguma coisa que está ao meu alcance, pode contar sempre. Estamos aí Obrigado. para servir também. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Shalom.